Olá, você que nos acompanha, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma análise, o seu programa de análise de conjuntura internacional. Sou Cláudio Porto, jornalista independente, e este programa é a realização do canal da Prática Política no YouTube e transmitido também pela TV comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da Claro TV. Comigo, André Nunes, analista político. Como vai, André? Tudo bem? Tudo bem, Cláudio. Eu queria agradecer primeiro a você, ao teu canal da Prática Política e, é claro, a TVC do Rio de Janeiro, canal 6 da Claro TV no estado do Rio. Obrigado. André, vamos falar dos hermanos. Estamos muito próximos aí da marca, né, do primeiro ano de Javier Milei na presidência da Argentina, e definitivamente a crise argentina não dá para colocar na conta do Javier Milei, né? Não dá para falar que foi ele que começou essa crise, mas a agenda neoliberal que ele defende e que os governos peronistas lá atrás também não conseguiram abrir mão integralmente, tem muito de responsabilidade nessa crise. Eu pergunto a você, para iniciar nossa conversa, o quanto da crise que nós estamos vendo, principalmente em relação à pobreza nesse último ano na Argentina, é de responsabilidade do Javier Milei. Cláudio, você tem toda a razão quando diz que a crise argentina, que parece uma crise cíclica e interminável, não começa com Javier Milei. Ela começa muito antes, inclusive, dos governos kirchneristas. Eu vou usar o termo kirchnerista para dissociar do peronismo, que é um termo que tem um significado muito mais amplo e mais complexo. Ela começa lá atrás, nos anos 90, com o governo neoliberal de Carlos Menem, a paridade peso-dólar, que criou sérias dificuldades para a indústria argentina, enfim. E após o kirchnerismo, que foram alguns anos de recuperação para a Argentina, teve o desgaste promovido pelos meios de comunicação contra a presidente Cristina Kirchner, um processo parecido com o que ocorreu no Brasil durante o final do mandato de Dilma, impeachment, prisão de Lula, enfim. E foi eleito Maurício Macri, que tomou um empréstimo de 46 bilhões de dólares com o FMI, ou seja, ocasionando novamente uma dívida externa muito, muito complicada para a Argentina, com prazos e taxas nada agradáveis, como sempre é qualquer compromisso com o FMI, Cláudio. Então, Javier Milei herda uma dívida externa que foi contraída por Maurício Macri, uma pequena parte foi paga pelo governo seguinte, de Alberto Fernandes, ele conseguiu pagar uma parte dessa dívida externa contraída por Maurício Macri, e Javier Milei inicia seu mandato realmente com uma dívida externa e com uma dívida externa muito complicada e com a questão de uma moeda hiperdesvalorizada. E essa hiperdesvalorização também começa num governo neoliberal de direita, considerado de direita, que era o de Maurício Macri. Governo declaradamente liberal. E esse governo de Milei seria o ultraliberalismo, não é mesmo? Então, Cláudio, ele herda a Argentina nessas condições. Agora, devido aos seus dogmas ultraliberais, e ele impõe esses dogmas ultraliberais a ferro e fogo, hoje a Argentina se encontra numa situação praticamente de hecatombe, Cláudio. O país vai terminar o ano de 2024 numa situação catastrófica, porque o governo se nega a utilizar o gasto público para aliviar o sofrimento da população. Então, a pobreza na Argentina já chega a 52%. Vamos lembrar que o gasto público, ou investimento público, como queiram chamar, ele é fundamental para o crescimento econômico do país. Ele está lá no cálculo do PIB. O G é de gasto público. E Javier Milei, com todos os cortes que vem promovendo, na verdade está desaquecendo, desacelerando a economia argentina, o que causa um aumento no desemprego. O desemprego na Argentina já chega hoje a praticamente 8%. Podemos encerrar o ano ou começar 2025 na casa de 2 dígitos de desemprego, que já começa a ser um dado alarmante, e com a população na linha de pobreza, a quantidade de pessoas na linha da pobreza que já atinge 52% da população, mais da metade da população, Cláudio Porto. Além disso, a taxa de indigência é absurda. Hoje, a população abaixo da linha da pobreza, que já não consegue nem se alimentar 3 vezes ao dia,
já chega a mais de 14 milhões, quase 15 milhões de pessoas na Argentina, 18% da população em condição de indigência. Essa é a situação. E, por mais incrível que pareça, há muita gente, inclusive no Brasil, que defende as medidas tomadas por Milei e dizem que essas medidas estão ocasionando a desaceleração da inflação. Ou seja, a mesma desculpa que foi dada nos anos 90, quando Carlos Menem impôs a sandice da paridade peso-dólar que causou a improdutividade da Argentina. A Argentina se tornou um país importador exatamente por essas medidas neoliberais que iniciaram nos anos 90. E agora, durante o governo Milei, essas medidas são repetidas com custos sociais gravíssimos para aquela população que, há alguns anos atrás, tinha uma classe média robusta, uma classe média mais robusta que a classe média do Brasil. Foi observado um grande crescimento econômico durante o período conhecido como kirchnerismo, 2003 a 2015, até a chegada de Maurício Macri à presidência da Argentina. Então, Cláudio, o quadro hoje é alarmante. Os defensores de Milei, que dizem que há uma desaceleração da inflação, vamos analisar essa posição. Obviamente que há uma desaceleração da inflação, porque quando não há consumo, não há, ou pelo menos se reduz, inflação. Se não há circulação de moeda, não há inflação. E vejam bem, tanto o consumo quanto o gasto público são dois fatores fundamentais para o crescimento do PIB, para o crescimento econômico do país, ou seja, para a produtividade, para a geração de empregos e renda. Ou seja, como o governo Milei compromete esses dois fatores imprescindíveis para o crescimento econômico, tanto o consumo como o gasto público, obviamente que não vai haver crescimento. Na verdade, vai haver uma retração da economia, que é o que nós estamos assistindo hoje, e a Argentina poderá chegar ao final do ano, de 2024, com uma retração de mais ou menos 3,6%. Ou seja, uma retração de 3,6% na economia, mais de 3,5%, é uma situação de catástrofe para o povo argentino, que vê também sérias dificuldades com o aumento das tarifas públicas, porque o governo Milei retirou subsídios das contas públicas de água, luz, aumento de mais de 150% na energia, por exemplo, e que também dificulta a vida das empresas, Cláudio. Então, hoje, o panorama na Argentina é muito perigoso e beira uma situação catastrófica novamente. Podemos voltar ao patamar de 2001, quando o presidente da Argentina teve que fugir de helicóptero do país. O presidente Fernando de la Rúa, que foi o sucessor de Carlos Menem, também outro governo neoliberal. Essas crises do neoliberalismo não costumam acabar bem, Cláudio. Ô, André, essa comparação com 2001, ela é feita, né, sempre, porque, de fato, o que a Argentina viveu em 2001 parece que se repete agora. Tanto é que eu encontrei um número que o poder de compra do argentino hoje é menor do que era em 2001, e também quando você falou da inflação mesmo, né, essa tal desaceleração da inflação, a gente está falando de uma inflação de 190% em 12 meses. Eu quero perguntar a você, porque você falou desse recuo, né, do PIB, da atividade econômica na Argentina, beirando 4%, o governo argentino do Javier Milei diz que ano que vem eles vão conseguir recuperar isso, né? E aí a promessa é que eles consigam a aposta é que eles consigam um novo empréstimo no FMI, no mesmo Fundo Monetário Internacional, que lá atrás emprestou, como você falou aqui, mais de 50 bilhões de dólares que estão sendo pagos ainda, né, tanto por esse governo como pelo governo anterior. É uma aposta segura se financiar desse jeito? Não. Contrair empréstimos com a FMI nunca é seguro, mas vamos contextualizar. O governo de Javier Milei diz que a partir de 2025 haverá uma recuperação. Eu gostaria de saber e questionar os nossos telespectadores em que isso é baseado. Baseado em que haverá recuperação diante do quadro catastrófico da economia argentina em 2024. Um presidente que
poderia ser, inclusive, taxado de esquizofrênico. Vocês me desculpem a palavra, mas não há outro adjetivo. Um presidente que diz, ele mesmo admite, que conversa e se aconselha com seu falecido cachorro. Quem poderia imaginar que isso iria dar errado, não é mesmo? Então, Cláudio, o que nós podemos avaliar é que essas previsões que vêm do próprio governo argentino não têm nenhum fundamento diante da realidade. Talvez estejam se escorando na desculpa de que o déficit fiscal, já não há mais déficit fiscal por conta do corte nos gastos públicos, ou seja, pela primeira vez em muitos anos há um superávit fiscal na Argentina, mas esse superávit fiscal continua sendo canalizado para pagamento da dívida pública argentina, que é exorbitante, e que o governo Javier Milei se nega a negociar, porque é um governo de banqueiros também. É um governo, em parte, comandado pela banca argentina. Então, essa busca incessante por um superávit fiscal é exatamente para continuar pagando uma dívida pública impagável e de juros exorbitantes. Tanto é que o governo não consegue utilizar esse superávit fiscal para nenhum tipo de outro projeto ou programa, muito menos no contexto social, é claro, porque, como ultraliberal, ele se nega a utilizar o gasto público para amenizar, suavizar a dor do povo argentino. Então, o que acontece nesse momento, Cláudio, é que, devido a esse corte no investimento público, o governo, agora, nessa busca incessante, como eu comentei, pelo superávit fiscal, vai buscar um empréstimo no Fundo Monetário Internacional, que nunca foi, digamos, uma boa decisão para nenhum governo do terceiro mundo em toda a história da humanidade, história moderna da humanidade. Nunca acabou bem contrair dívida com o Fundo Monetário Internacional. A Argentina é um dos maiores exemplos disso. Inclusive, citamos aqui no programa há pouco tempo a questão do governo Maurício Macri, que tomou mais de 45 bilhões de dólares com o Fundo Monetário Internacional e depois não conseguia pagar, tanto é que teve que pegar, vejam a loucura, teve que pegar um empréstimo com o Catar para pagar uma das parcelas que venciam com o FMI. Ou seja, rolamento de dívida. Pegou um empréstimo para cobrir outro. Alguém acha que isso poderia acabar bem? Pese todos os esforços do governo Alberto Fernandes para pagar parte dessa dívida, o que encontramos agora é que a Argentina é um país endividado interna e externamente. A dívida interna, inclusive, explode também durante o governo de Maurício Macri, com a emissão das LEBACs, que na Argentina significa letras do Banco Central, emitidas para arrecadar, digamos assim. Por quê? Esses governos neoliberais, como se negam a fazer investimento público, eles não acreditam que do investimento público virá arrecadação, vão aquecer a economia, a arrecadação virá aumentar, eles negam qualquer ideia keynesiana, digamos assim, então eles recorrem a empréstimos, a endividamento, que nunca é uma boa ideia, muito menos diante do Fundo Monetário Internacional, Cláudio. Então, essa próxima medida do governo Javier Milei, de um novo empréstimo com a FMI, nós só podemos avaliar da seguinte forma: se faltava a corda para se enforcar, agora não falta mais nada. E o pior é que são as mesmas pessoas, né? Você falou no Maurício Macri, aí tem o Luiz Caputo também, né? Que esteve envolvido lá, que também é ministro agora da Fazenda do Javier Milei. A gente mostrou algumas imagens enquanto você falava aí do cerimonial lá nos Estados Unidos, depois da vitória do Trump, e o Javier Milei lá, né? Já prontamente ali à disposição do presidente eleito dos Estados Unidos. Eu quero fazer duas perguntas em uma. A primeira diz respeito a essa aliança internacional de extrema-direita, que algumas pessoas colocam aí como um internacional fascista ou algo assim, se isso ajuda ou atrapalha essa relação dele com essas lideranças, e também, principalmente, o papel do Brasil, da diplomacia brasileira, quando vê seu vizinho, um aliado, neste momento, fora dos BRICS, e não só fora dos BRICS, mas no alinhamento automático, acrítico, ideológico com os Estados Unidos. Se preocupa ou não?
deveria preocupar aos argentinos, Cláudio, esse alinhamento automático com os Estados Unidos. Da mesma forma que eu disse aqui anteriormente que contrair empréstimos com o FMI nunca acabou bem, nunca foi uma boa ideia para nenhum país do terceiro mundo na história moderna, nós poderíamos dizer o mesmo sobre qualquer tipo de alinhamento automático com os Estados Unidos. Isso não trará nenhum benefício ao povo argentino, muito pelo contrário. Os Estados Unidos continuarão trabalhando para manter toda a América Latina, inclusive Brasil e Argentina, como o fazendão do mundo, produtor de commodities, exportador de matérias-primas e importador de manufaturas. Claro que os Estados Unidos, agora que enfrenta uma concorrência chinesa muito grande por todo o continente latino-americano, que antes era considerado apenas o quintal dos Estados Unidos, agora não, agora há uma forte concorrência com a China. Então, é muito interessante para os Estados Unidos essa submissão do governo argentino, que inclusive é tão submisso que independe de democratas ou republicanos ocupando a Casa Branca, Cláudio. Vamos lembrar que durante o governo democrata, Javier Milei também tinha excelentes relações com Joe Biden, tanto é que recebeu a chefe do Comando Sul do Exército dos Estados Unidos, a general Laura Richardson, nos Estados Unidos, na Argentina, general norte-americana, Laura Richardson, para declarar a intenção de abrir uma base norte-americana na Patagônia. Isso sim é algo que deve preocupar os vizinhos. Agora, quanto a uma preocupação nas relações econômicas ou para o que vai acontecer daqui para frente, isso deve preocupar ainda mais os argentinos do que os brasileiros ou outros vizinhos, Cláudio. A gente está falando aí do parceiro, né? Vizinho, importante vizinho, a Argentina. Ô André, a respeito desse assunto, a última pergunta que eu tenho é quando a gente olha para essas imagens, né, e vê, querendo ou não, essa ideia que surgiu nos últimos dias de uma aliança Estados Unidos, Argentina e Israel, isso te parece razoável? Isso te parece plausível? Cláudio, veja bem, como eu comentei aqui, de um esquizofrênico que se aconselha com o seu falecido cachorro, nós não podemos esperar nada razoável. Então, eu não chamaria de aliança automática, eu chamaria de submissão. O alinhamento automático ele pode ser equivalente à submissão, à perda da soberania argentina. Isso só vai causar mais dificuldades para o povo argentino. Quanto às relações de um presidente totalmente esquizofrênico com Israel, nós não poderíamos esperar nada diferente, porque é um sionista de carteirinha, declaradamente apoiador de Israel, e não tem vergonha nenhuma de apoiar o regime de Netanyahu, responsável pela morte de mais de 20 mil crianças, um regime que diz que está numa guerra contra o Hamas, mas que, na verdade, está destruindo todo o território palestino. Isso não é uma guerra entre Israel e o Hamas. É realmente uma guerra de limpeza étnica perpetrada por Israel, e agora nós vemos realmente essa posição vergonhosa e a crítica do governo argentino, mas nós não poderíamos esperar nada de diferente de Javier Milei. Essa é a situação. Nós observamos a condição de Javier Milei quando foi visitar agora os festejos da posse de Donald Trump, parecia um pinto no lixo, abanando o rabinho. Isso lembra muito, Cláudio, a época de Carlos Menem, das relações carnais. Os mais antigos vão lembrar que o presidente Carlos Menem declarar que a Argentina tinha relações carnais com os Estados Unidos, e todos nós sabemos como acabaram essas relações carnais na crise de 2001, na crise da dívida, no default argentino e no corralito. O que vai acontecer em breve talvez seja um novo corralito, e a população argentina, talvez parte dela tenha pedido por isso, apesar de, obviamente, ter sido, sim, ludibriada pelos meios de comunicação, os grandes meios de comunicação, digo, mas pediram por isso e parece que vão ter realmente que encarar
uma situação catastrófica nos próximos anos. Para você acompanhar o André Nunes nas redes sociais, eu reforço o convite aqui, conversando com o André Nunes no YouTube e também André Nunes _RJ nas redes sociais. Vamos falar, olha só, André, o segundo assunto do programa também é assunto quente, porque há o temor aí, o risco, não sei se é risco ou temor, ou mais temor do que risco, de uma terceira guerra mundial. Estão falando sobre isso nas redes sociais, e aí a gente tem a crise, né, a nova crise dos mísseis, porque os Estados Unidos liberaram a Ucrânia a utilizar mísseis produzidos nos Estados Unidos contra a Rússia. Que mensagem está mandando o governo Biden? É só o governo Biden? O Deep State também está por trás? Parte do Deep State, com certeza, Cláudio, não somente Biden, até porque os Estados Unidos, Cláudio, ele é governado por um establishment. O presidente norte-americano é uma figura importante, não estou aqui desprezando, dizendo que não tem poder algum, mas é uma figura que tem que equilibrar a balança do poder com o establishment, onde, por exemplo, o complexo industrial militar tem muita influência e também os principais fundos de investimento do país, os sediados, pelo menos nos Estados Unidos, como BlackRock, Vanguard, que representam as famílias mais ricas dos Estados Unidos. Então, esse poder é um poder equilibrado entre o partido que ocupa a Casa Branca e a classe dominante dos Estados Unidos, os homens de Wall Street. E não é diferente com Biden. Biden, no final do seu mandato, declarou do Brasil, né? Isso é mais uma amostra que os norte-americanos não respeitam nada nem ninguém. Assim como Obama declarou a invasão da Líbia em 2011 aqui do território brasileiro, que estava em visita ao Brasil, o mesmo fez Joe Biden, declarando que agora os ucranianos podem usar mísseis de longo alcance, médio e longo alcance, mísseis de até 300 quilômetros, que atingem até 300 quilômetros de distância, de fabricação norte-americana, e assim fizeram também o Reino Unido e a França, o mesmo tipo de declaração em relação aos mísseis de tecnologia Storm Shadow, fabricação britânica e francesa, mesma coisa, mesmo tipo de declaração, dizendo que a Ucrânia poderá usar esses mísseis contra a Rússia. Agora, a grande questão, Cláudio, é se esses mísseis vão mudar a situação e as posições dessa guerra, dessa contenda, Cláudio. Eu acredito que não. São mísseis que atingem até 300 quilômetros, então eles não vão penetrar na Rússia profunda. Claro que podem atingir as regiões fronteiriças, mas a Ucrânia já vinha utilizando essas armas, mesmo sem autorização dos ocidentais. Inclusive, para tentar atingir Odessa e outros territórios. Agora, eles utilizaram para atingir Kursk. Mas a resposta da Rússia foi realmente um tanto quanto destrutiva, eu diria, Cláudio, porque disparou, aí sim, um míssil que tem muito mais poder de destruição, míssil Orshnik, que é um míssil balístico hipersônico, que tem a capacidade, Cláudio, de levar mais de 30 ogivas. A Rússia não armou esse míssil, disparou um único míssil desses contra a Ucrânia, em retaliação aos mísseis da OTAN, Estados Unidos, Reino Unido e França, utilizados contra o território russo. A Rússia disparou um míssil, não armou com ogivas nucleares, mas a destruição foi muito grande, tanto é que os ocidentais mandaram fechar suas embaixadas em Kiev. Então já há um medo muito grande de que a Rússia passe a atacar a capital ucraniana. Não sei se isso acontecerá, Cláudio, porque os russos são muito pragmáticos e já estão com as suas posições consolidadas no leste ucraniano. Eu acredito que os russos vão continuar nessa guerra de desgaste até chegar a Odessa. Eu já comentei aqui em algumas outras oportunidades, em outros programas, Cláudio, e ao longo desse ano, que, na minha avaliação, um dos grandes objetivos dos russos é chegar até Odessa, um outro ponto estratégico, um ponto onde a população é muito simpática aos russos, porque há um grande contingente da população etnicamente russo e pessoas que falam russo, uma população que em grande parte fala o idioma russo. Então, na verdade, para a minha avaliação, eu continuo afirmando que o objetivo será chegar até Odessa, que é um ponto estratégico no sul da Ucrânia, onde a Rússia tem sim condições de ocupar, porque terá o apoio de grande parte da população, Cláudio.
as posições estão consolidadas e eu não acredito que essa provocação dos ocidentais possa mudar nem as condições dessa guerra, nem que vá causar na Rússia um afã de destruir toda a Ucrânia e, assim, voltar toda a opinião pública mundial contra a Rússia. Eu acredito que eles vão continuar nessa guerra de desgaste e consolidando suas posições ainda mais no leste ucraniano e também no sul, Cláudio. Ô André, ter utilizado esse míssil hipersônico não indica que a situação não está tão bem resolvida assim como os russos parecem e querem vender? Eu acredito que não, Cláudio, que não é que a situação esteja resolvida, ela está consolidada. Os russos estão avançando por toda Donetsk. Donetsk poderia ser avaliado como se fosse um estado brasileiro, um estado grande, proporcionalmente em relação à Ucrânia. Ou seja, todo o leste ucraniano, Lugansk já está toda ocupada, a província de Lugansk. Donetsk é a próxima província a ser completamente ocupada, assim como outras regiões. Como eu te falei, o objetivo é chegar até Odessa e provavelmente vai ser realizado no próximo ano. Agora, a grande preocupação ocidental é que esse míssil de fabricação russa, o Orshnik, pronúncia sempre difícil, né? Pronúncia em russa, Orshnik, ele pode alcançar, inclusive, as capitais europeias, as principais capitais europeias, Cláudio, dentro de 15 minutos. É um míssil que, quando está no seu ponto máximo, atinge quilômetros por segundo, dezenas de quilômetros por segundo. Então, em 15 minutos, pode atingir qualquer capital europeia. Então, essa é a grande preocupação dos ocidentais. Agora, provocaram a Rússia e se encontram numa situação difícil. A secretária da União Europeia dizia que os russos em 2022 já dizia que os russos estavam tirando microchips de refrigeradores e geladeiras. E hoje nós observamos os russos disparando mísseis hipersônicos, balísticos hipersônicos, numa velocidade nunca vista antes e que podem carregar mais de 30 ogivas. Infelizmente, gente no Brasil acreditava e propagava essas ideias, tanto na mídia quanto nas redes sociais, de que os russos utilizavam chips de geladeira e refrigeradores, Cláudio. Há 2 anos atrás eles falavam isso. Bom, hoje nós observamos que eram nada mais, nada menos do que as velhas mentiras propagadas pelo Ocidente para difamar um povo, uma nação que se nega a se submeter aos ditames do consenso de Washington e da OTAN, Cláudio. André Nunes, muito obrigado. Obrigado também a todos vocês que nos acompanharam. Forte abraço, até a próxima, gente. Valeu, tchau. Obrigado.